E aí pessoal, beleza? Eu sou o David Duarte e nesta videoaula irei demonstrar o comando sed. O comando sed é uma ferramenta poderosa que ajuda a executar tarefas de uso geral. Entre elas, analisar, transformar textos e automatizar tarefas de edição de textos repetitivas. Ele contém a sintaxe de sed, seguido da expressão e seguido do nome do arquivo. E aqui temos alguns comandos que utilizamos dentro do próprio sed. O D ele tem a funcionalidade de apagar as linhas. O S ele realiza substituições. E temos o G que substitui todas as instâncias do padrão. Eu irei demonstrar exemplos práticos. Vamos à prática. Primeiramente, irei criar um arquivo para que nós possamos executar estas simulações. Irei utilizar o comando head "-n5", seguido do caminho do arquivo que eu quero copiar. E aqui o destino. O arquivo ficará com o nome cabeçalho.txt. Este comando head ele irá efetuar a leitura por padrão de das 10 primeiras linhas do arquivo PSWD. Só que utilizando este parâmetro "-n5", ele irá efetuar apenas das 5 primeiras linhas. E aqui eu redireciono a saída deste comando para um arquivo cabeçalho.txt. Irei efetuar a execução. E agora vamos efetuar a leitura do arquivo com o comando cat cabeçalho. E aqui temos o resultado. E para confirmar a quantidade de linhas que temos neste arquivo, utilizamos o comando wc-l seguido do nome do arquivo, que é cabeçalho. E aqui ele me consta que tem 5 linhas. Então vamos efetuar a leitura novamente do arquivo através do comando cat. E irei utilizar o comando sed para apagar as 2 primeiras linhas, que é este root e o daemon. Para isso utilizo o comando sed, seguido de aspas simples, e aqui seto a quantidade de linhas, a linha 1 e 2, seguido da letra D, e aqui coloco o nome do arquivo, cabeçalho. E como vocês podem ver, foi excluída as 2 primeiras linhas. Porém, ao verificar novamente o arquivo, nós podemos perceber que a linha realmente não foi apagada. Aquele resultado foi apenas na saída padrão, que é a tela onde o Linux apresentou este eco aqui, esta informação. Então, para efetuar alteração no próprio arquivo, que como é chamada de inplace, utilizamos o mesmo comando sed. Irei digitar aqui sed, seguido de aspas simples, e aqui coloca as linhas, o número das linhas, que é a 1 e 2, seguido do D, que é o comando de deletar, e com o nome do arquivo. Só que antes devemos inserir o "-i", que irá permitir a alteração no arquivo cabeçalho. Irei executar agora e vamos efetuar a leitura do arquivo cabeçalho. Deixe-me limpar a tela aqui novamente. Vamos efetuar a leitura do arquivo e como vocês podem ver, o resultado foi retornado com sucesso. Vamos ao próximo exemplo. Irei ler aqui o arquivo teste.txt e como vocês podem ver, tem um nome e sobrenome separado por barra. Eu posso utilizar o sed para substituir este barra por espaço. E ainda posso utilizar outra sintaxe do comando sed. Irei utilizar aqui o sed, aspas simples, o S de substituir, só que ao invés de utilizar o barra, eu posso utilizar 2 pontos. E aqui irei colocar o barra, que é o próximo caractere que eu quero substituir. E vou colocar 2 pontos novamente e espaço, 2 pontos novamente. E o G.
E agora dou um espaço e coloco o nome do arquivo. E como vocês podem ver, o comando foi executado com sucesso e fez a alteração. E aqui ele imprimiu na minha saída padrão. Caso eu queira alterar no arquivo, então eu repito o comando, acrescentando o "-i". Agora vamos efetuar a leitura do arquivo. E como vocês podem ver, o comando foi efetuado com sucesso. Para o nosso próximo exemplo, irei criar um arquivo com o editor Vim. Então utilizamos o comando Vim com o nome do arquivo ao qual eu quero criar. Então utilizo nomes.txt. Para inserir informação, eu pressiono a tecla I de Insert. Irei digitar o meu nome aqui. E agora, para efetuar a cópia da linha, eu pressiono na tecla ESC, que é para entrar no modo de comando do Vim, e pressiono a tecla Y duas vezes, YY, e aqui ele efetua a cópia da linha. Para colar, eu utilizo a tecla P, mas antes eu posso digitar o número 10 para quando eu efetuar a cola desta linha, efetuar a cola de 10 linhas. Então eu digito o número 10 e agora pressiono a letra P. E como vocês podem ver, ele inseriu mais 10 linhas no arquivo. Para salvar o arquivo, pressionamos a tecla ESC novamente para entrar no modo de comando, dois pontos, e utilizamos as letras WQ, que é para salvar e sair. Vamos efetuar a leitura do arquivo, nomes. Só que eu quero fazer a alteração aqui das letras D minúsculo para D maiúsculo. Então, para efetuar esta alteração, utilizamos o comando sed, seguido de aspas simples, e digitamos S barra a letra D minúsculo para a letra D maiúsculo. E aqui eu coloco um barra. Em seguida, o nome do arquivo, que é nomes.txt. E ele acabou de fazer a alteração. Só que esta alteração não foi salva no arquivo e também não afetou todas as palavras. Para efetuar as mesmas, vamos repetir o comando sed, só que adicionando o "-i", que é para alterar in place no arquivo. E aqui, para alterar todas as letras D minúsculo para D maiúsculo, podemos utilizar o G, que o G fará a alteração global. Então vamos executar e vamos limpar a tela novamente e ler o arquivo, que é o arquivo nomes. E como vocês podem ver, a alteração foi efetuada com sucesso. Podemos também alterar a palavra ao invés de apenas um caractere, utilizando o comando sed. Então irei digitar sed, espaço, aspas simples, o S de substituir, barra, o nome como ele está agora, e aqui utilizamos o barra e o nome como deverá ficar, que é David Duarte, o barra, e aqui vamos utilizar o G para efetuar global e vamos setar o nome do arquivo, não esquecendo de adicionar o "-i" para efetuar a alteração no arquivo. Vamos efetuar a leitura para ver se o comando foi executado com sucesso. Desculpe pessoal, faltou, o nome aqui está um pouco diferente, é com D maiúsculo aqui. Então vamos efetuar a alteração e confirmar agora a leitura do arquivo. E como vocês podem ver, a alteração foi efetuada com sucesso. Agora pessoal, me fala aí nos comentários, você já utilizou o comando sed? Se gostou, curta, compartilhe e fiquem ligados, pois virão muitas novidades. Até mais!
Tchau!